Ele foi desafiado a um campeonato apostando tudo, mas só consegue montar o pior time do mundo para ganhar o Mundial. E esse é o filme Um Time Show de Bola de 2013. Eu sou o EF, o esportista fantasma, porque quando o jogo começa, eu meto o pé. Então vamos recapitular. Tudo começa na pré-história, onde os seres humanos começam a evoluir e eles começaram a chutar carcaça de defunto até que isso se tornou um jogo. E dessa forma, o ser humano conseguiu evoluir e isso explica porque os ETs não entraram em contato. Mas agora começa o grande jogo, onde Gabi, o capitão, passa por todos e precisa marcar o grande gol da vitória. E com sua habilidade diferenciada, ele chega na área, mas o jogo para. E vemos um pai que estava brincando com seu time de futebol de mesa e manda seu filho pro quarto, pois aquilo era algo sério. Sua esposa não gosta por ele ter feito isso e fala para conversar com o Mequetrefe, então ele precisa se desculpar, mesmo que não esteja errado. Ou a noite não teria o bem bolado, aquele que desce seco e sobe molhado. Ele diz ao jovem que contaria uma história muito legal, de um lugar muito perto dali, que parecia onde eles moravam, pois havia o mesmo nome. E era no mesmo local, e galera, esse foi o pior disfarce que eu já vi na vida. E começa a contar a história de um jovem chamado Amadeu, que morava em uma pequena cidade. E ele trabalhava como garçom para conseguir uma grana de fim de semana, mas naquele dia tudo mudaria, pois aparece uma jovem diferenciada e ele já começa a babar em cima dela. Mas ela tinha um amigo gordinho e ele fica com ciúmes. Amadeu quer impressioná-la e chama Laura para sua mesa de totó, pois ele era muito habilidoso, e ele começa a mostrar seus passes e ela fica impressionada e ele personalizou seu time de várias formas, e tudo parecia bem. O problema é que nessa vida tudo que é bom acaba rápido, e chegam os valentões da cidade e começam a zoar com tudo, jogando a bola na cara e desafiando para uma partida de futebol, mas Amadeu só sabia jogar totó. No bar tem um velho mal encarado observando toda a situação, e eles veem que Amadeu era muito bom no totó e o desafia a uma partida. Mas ele não quer jogar dessa forma, pois ele é conhecido como futebol arte, e começa a ser humilhado, pois enquanto ele queria jogar da melhor forma, o valentão só queria roletar e marcar gol, e já estava 3-0. Mas Laura fala para ele jogar, que ele seria seu herói, então ele decide jogar sério, e começa a falar o nome dos jogadores, e começa a virar o jogo. E nisso, ele vence por 4-3, e eles se sentem humilhados e o dono do bar os expulsa. Do lado de fora, o valentão está bolado, pois não gosta de perder. Então o velho do sorriso sinistro aparece e quer fazer uma proposta. Mas ele diz que não coloca bomba em banca de jornal nem em colégio de criança, isso ele não faz não. Mas ele tinha uma proposta melhor. Se passa alguns anos e a cidade continua a mesma, pois a cidade de interior dificilmente muda alguma coisa, e Amadeu continua trabalhando no mesmo bar e ainda era viciado naquele totó. Mas naquele dia, Laura tinha uma novidade, e diz que sairia da cidade e juntou dinheiro para fazer faculdade de artes na cidade grande. E galera, é melhor avisar ela que a renda fixa está rendendo mais, porque até na engenharia o galo tá chorando. Amadeu fica triste com aquela notícia, mas como não sabe expressar seus sentimentos, começa a falar do totó e ela não entende nada. Eles escutam algo grande chegando do lado de fora, e um grande palco é montado na cidade, e aquele mesmo velho com um sorriso sinistro aparece e ele estava trazendo uma grande novidade para a cidade. Ele diz que a vida de todos ali mudaria e a economia cresceria. E aqui começa uma grande apresentação, onde Ezequiel é lançado em uma bola de canhão e cai como um super astro de futebol internacional. E depois daquela derrota, ele jurou que nunca mais perderia em nada e se tornou o maior jogador de todos os tempos. E todas as mulheres sonhavam com ele, mas Laura era diferente e percebe que ele não mudou nada, só estava mais gostoso, safado e com muito dinheiro. Que porra é essa, marreco? Ezequiel diz que colocaria a cidade no mapa do mundo e todos viriam para conhecer. E agora a cidade dele, pois o prefeito vendeu e não tinha o que fazer.
Então ele diz que queria o revanche a Amadeu, pois nunca esqueceu, e como início das obras ele manda demolir o bar, mas haviam pessoas dentro. Então Amadeu corre para tentar salvar o pessoal, mas ele se sacrificaria para salvar seus bonecos de Totó. E galera, sem mentira, nesse momento eu comecei a torcer para ele dar uma falecida, porque enquanto que ele está chorando pelos bonecos, Ezequiel chama seu helicóptero e leva a Laura com ele, pois ela seria o brinquedo. Ah não, aí ele extrapolou, ele mete a bala nele. E em apenas um dia, ele conseguiu perder tudo que já não era dele. Ele não sabe o que fazer e começa a chorar na praça, pois só conseguiu salvar o Gabi, o capitão do time. E galera, nesse momento, Eusébio poderia estar fazendo várias coisas com Laura e ele está preocupado com o boneco. Suas lágrimas caem no boneco e ele cria vida, e começa a dizer que ele não deveria desistir, mas precisava lutar por sua honra. E ele começa a achar que estava alucinando, pois aquilo não fazia sentido. E agora ele fica motivado e venceria aquela partida, mas precisavam primeiro reunir todo o time. E se o time estivesse reunido, Laura desistiria para ficar com eles. Vai, entra não, vai. Como assim? Entra o gordo escroto. Eles chegam no depósito de lixo e seria muito difícil de achar a mesa. Mas lá no meio, Louco e Beto acordam e começa uma fuga alucinante de um rato nervoso. E por sorte conseguem acertar Amadeu e agora eles estão reunidos. E enquanto isso, Amadeu levou um pescoção e ficou desmaiado. Amadeu levanta e diz que ainda faltavam muitos do time, e eles teriam pouco tempo, então aparece um boneco do time adversário e ele se chamava Liso. E geral começa a zoar, pois eles sempre foram os secundários. O problema é que começam a aparecer vários ratos e eles estão nervosos querendo dar uma brincada. Então geral sai correndo e se esconde uma casinha de bonecas, mas Beto foi pego e seria devorado até não sobrar nada. Gabi começa a chorar e diz que ele sempre foi o melhor do time, e sem ele não teria mais o que fazer. Mas aí que tudo muda, pois ele aparece montando uma ratazana violenta, pois eles são feitos de ferro. Liso pergunta por que sempre ficam zoando com ele, e Louco fala que tem que zoar, senão ele começa a se achar. E agora eles começam a procurar os jogadores perdidos e encontram, mas ao mesmo tempo aparece o velho do sorriso sinistro para pegar. Então Amadeu entra em um trator e vai para cima dele, e nisso o velho vai embora, mas um outro carro chegou primeiro e levou a mesa, então não adiantou nada. Beto diz que resolveria e monta no seu rato domesticado e vai atrás da Kombi, mas ele fica preso na roda e sua cabeça começa a raspar no chão nervosamente e todos ficam tristes, achando que dessa vez ele deu uma falecida de leve, mas seu cabelo deixou um rastro no chão, então é melhor seguir. E enquanto isso, Laura está sendo levada para a casa do Eusébio e ele morava em uma grande mansão no meio do nada. E ele começa a mostrar toda a casa e ela fica impressionada. E te garanto que nesse momento, ela repensou pelo que estava lutando, porque se fosse comigo, eu sou EF, mas poderia me chamar de Laurinha Preto Quente. Seguindo os rastros, eles encontram um parque de diversões e os outros jogadores estavam sendo explorados nos brinquedos, e eles escutam alguém chorando no mato, e por acaso era Beto que perdeu sua cabeleira diferenciada e estava parecendo um cracudo. Andando pelo local, Amadeu encontra alguns jogadores presos no tiro-alvo e pega e sai correndo para não ser preso. E Gabi encontra um dos gêmeos preso no carrinho da montanha-russa e ele estava preso por um chiclete. Ele pergunta pelo outro irmão e ele diz que ele estava no alto da montanha-russa. E agora eles precisam soltar ele de lá. O problema é que ele diz que ele não estava ali de enfeite, mas colocaram para substituir um parafuso importante. E nesse momento vemos que essa história se passa no Brasil. E quando ele consegue sair, tudo começa a desmontar e todos no parque ficam desesperados. Eles conseguem encontrar a antiga mesa e todos estavam reunidos. E no começo eles querem brigar, mas começam a lembrar dos velhos tempos e todos viram amigos. O problema é que o velho do sorriso sinistro aparece e leva os bonecos. E Amadeu tem que fazer alguma coisa para os libertar e ele consegue pegar os bonecos no carro do velho e agora todos estavam livres para jogar bola. O problema é que ele estava muito triste pensando na Laura. Então ele entra no carro para se fingir de motorista, mesmo sem saber dirigir.
mas dessa forma ele acharia a casa do Eusébio. Eusébio está mostrando a casa para Laura e ele queria um grande desafio que valeria tudo, mas ela sabe que não tinha como vencer, pois ele tinha as melhores tecnologias, e o velho chega com alguns bonecos, mas não eram o que ele queria, pois aqueles eram genéricos, e ele fica com raiva e leva Laura para o outro lugar, onde ele estava produzindo uma tecnologia tão avançada que consegue misturar o DNA para construir jogadores perfeitos, e ela fica muito assustada, mas Amadeus chega na hora para salvá-la, mas claramente ele não tem chance, pois ele é mais magro que minha vassoura. Os bonecos começam a ajudar e por pouco ele não daria uma falecida, mas a fábrica acaba explodindo e Eusébio chama a imprensa e diz que aconteceu um pequeno acidente, mas ele estava bem. E todos acham que ele era uma pessoa boa, e enquanto isso Amadeu e Laura estavam sendo presos por invasão. Laura diz que ele deveria se impor e mostrar que é homem de verdade, e homem sempre se ferra por causa de mulher. Ui, gado demais! Então ele sai do carro e diz que o já venceu uma vez e o desafia mais um jogo para mostrar que ele não é o melhor do mundo. E Eusébio aceita, mas teria que ser uma partida de futebol de verdade, e Laura aceita por ele. Já avisei que vai dar merda isso. Eles começam a construir um grande estádio e agora eles precisavam recrutar um time, mas sempre que falava que era contra os Colossos, que era o time do Eusébio, todos peidavam na farofa. E como os melhores da cidade não querem jogar, ele começa a chamar os que conhecia. E galera, ele chama o padeiro, o leiteiro, o garçom, e agora o time estava completo. Ele realmente estava animado, achando que seria possível vencer. Ele percebe que Laura estava chorando e pergunta o que houve, e ela estava triste pois tudo era culpa dela por ter aceito o desafio, valendo a vida das pessoas. E galera, esse é o tipo de pessoa sem noção, mas Amadeu diz que ela tinha que ter fé, pois seria possível vencer. Então ela se anima, pois amanhã seria o grande jogo. Começa o grande dia e eles começam a apresentar os jogadores, e só nisso já deu uma angústia no coração. E quando começa o jogo, eles começam a jogar tranquilos, achando que seria possível, mas Amadeu perde a bola pro vento e eles começam a levar uma surra sinistra, pois não tinha como vencer contra um time profissional, e tudo já estava perdido. Ou será que não? Os bonecos percebem que precisariam entrar em campo para virar aquele jogo, e começam a manipular as jogadas, derrubando os adversários, e ninguém entende nada. E tudo parecia muito louco para ser verdade. E depois de muita humilhação, eles conseguem uma cobrança de falta que seria possível fazer um gol, e Amadeu cobraria falta e consegue marcar o gol. E todos começam a comemorar, e Eusébio sabe que tem algo de errado, e começa a ir pra cima na raiva, e mais uma vez eles conseguem mais uma falta, mas Amadeu vê Gabi no campo e percebem que eles só estavam ganhando porque eles estavam trapaceando. Os bonecos veem que mesmo sabendo que estão em desvantagens, eles estavam dando tudo de si, e deixaria eles jogarem sozinhos, e por um acaso do destino ou do roteiro, eles conseguem driblar geral e marcam um gol sozinhos. Então eles realmente eram capazes, e faltavam apenas 2 minutos e o jogo estava empatado, então teria que sair o gol da vitória. O time dele consegue acertar uma bola no travessão, e Amadeu receberia para fazer o gol da vitória, mas Eusébio chuta a perna dele e o juiz faz a Inês. E Eusébio consegue contra-atacar e marca o gol da vitória, mas o público começa a gritar o nome do Amadeu, pois ele que realmente jogou muito bem, e até o time adversário reconhece. O velho do sorriso sinistro diz que o contrato dele estava terminado e ele acharia outro para ganhar muito dinheiro, e no final Amadeu conseguiu ficar com Laura e a história termina. E agora o jovem Mequetrefe fica muito animado com tudo, mas ele acha que aquela história era mentira e ele diz que precisava ter fé. De madrugada, o jovem levanta escondido e vai até a garagem onde o pai ficava a maior parte do dia, e o vê brincando com os bonecos falantes, e termina mostrando que a estátua da cidade era do time da época. E esse foi o filme Um Time Show de Bola, e até que desceu uma olhada aqui dos olhos. Então deixa o like e se inscreve aqui que eu não jogo bola, mas adoro fazer arte. Então só bora! Agora vou nessa, até a próxima e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known.